Meus amigos, estamos aqui mais uma vez com os debates, a participação médica em debate. E hoje nós temos a satisfação de apresentar a participação do professor Davi Rubem Azulay. O professor Davi Rubem Azulay é chefe do Serviço de Dermatologia do Instituto Rubem Azulay, na Santa Casa de Misericórdia. E ele é professor da PUC, Pontifícia Universidade Católica, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de Sousa Marques. Ele é também membro associado da Associação Movimento Participação Médica. Eu vou pedir inicialmente ao Dr. Davi Azulay que nos fale sobre um assunto no qual ele está envolvido diariamente, que é a formação médica. Que é que o doutor Davi gostaria de nos dizer como é que está essa situação da formação do médico no Rio? Olha, a formação do médico tem várias etapas. Quando você entra na faculdade, o primeiro reparo que eu faria é que eu diria que os estudantes entram muito precocemente na universidade. Isso gera uma imaturidade e com essa imaturidade há uma certa perda de tempo, porque não se envolve tanto no aprendizado desde o início do curso. E outro aspecto que eu quero chamar a atenção, que é o final do curso, que seria a aplicação do que se aprendeu na teoria, aplicando de forma mais direta durante o internato, ao examinar, ter uma rotina de convivência com os pacientes, de examiná-los, solicitar exames, um núcleo de formação médica propriamente dito. Mas, na verdade, na maioria dos hospitais, acredito que não só do Rio de Janeiro, nos chamados hospitais e escolas, há uma deficiência muito grande desses hospitais, associado também a um número restrito de vagas para formação de residentes. Como os hospitais já não são lá grandes coisas, como não tem uma supervisão rigorosa, como há uma prova para as residências baseada apenas ou essencialmente em teoria, os alunos deixam de conviver com os pacientes, deixam de ter a vivência do hospital e passam a estudar teoria. Muitos, obviamente, vão passar na residência, mas o que isso vai gerar? A formação de 2 anos ou 3 na sua especialidade vai ser suficiente para formar o bom médico? Talvez sim, talvez não. Mas esse é um tempo perdido muito grande para a maioria dos formandos. E com essa perda de tempo, essa perda dessa oportunidade única, praticamente, de aprender medicina fazendo, conversando com doentes, inclusive, o que gera? Médicos mais inseguros. Claro que todo mundo é um pouco inseguro, porque é muita carga de informação e não há experiência. Mas sem essa prática, o que gera, no final das contas, muita teoria, pouca prática. Solicita-se muito exame na busca de uma certeza que poderia ter sido obtida, ou através da história clínica, da anamnese, ou através do exame físico bem feito, coisa que muitas vezes os alunos se formam e não sabem fazer. Com isso, gera um problema de ordem insolúvel na área da saúde, ou seja, muita solicitação de exame, pouca conversa, pouco exame físico, não há sistema que suporte tanta solicitação de exame. Então, por melhor que fosse o sistema de saúde, e o nosso está longe de ser um bom sistema, nós não temos condição de fazer uma medicina que realmente atinja os seus objetivos, que é gerar um mínimo de bem-estar às pessoas, aos pacientes. Seria necessário, então, um melhor aparelhamento dos hospitais, universitários, sobretudo, e também alguma modificação na linha de currículo, uma coisa assim? Eu acho que a coisa vai muito pela formação. Os hospitais têm que se melhorar. Temos que ter direito a tudo, acesso a tudo, mas tem que ter uma hierarquização, tem que ter prioridades na solicitação de exame. Estou com uma dorzinha nas costas, vai lá e pede ressonância magnética.
não há sistema que suporte isso. Claro. Então, conclusão, as pessoas que aí não vai além do problema de ser plano de saúde ou não, os planos de saúde também não suportam isso. Não há como dar conta dessa demanda excessiva de exames. Perfeito. Dr. Davi Azoulay é chefe de um serviço de dermatologia na Santa Casa da Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro. E nós sabemos que a Santa Casa passou por uma crise bastante intensa, quase fechou. Eu gostaria de saber como é que ele viveu essa situação e quais são as perspectivas. O que o senhor acha? Bom, primeira coisa, é bom esclarecer para todos o que é a Santa Casa. A Santa Casa é uma instituição que data de 1562, é o segundo hospital mais antigo do Rio de Janeiro. Mas aí eu estaria falando uma coisa imprópria, porque a Santa Casa é uma instituição que envolve educandário, asilo, cemitérios e 3 hospitais. A gente vai estar falando agora do Hospital Geral da Santa Casa, que é um hospital que já vinha sofrendo um processo de degradação, até por falta de modernização nos últimos tempos. Então, o que aconteceu no final do ano passado não foi nenhuma grande surpresa para mim. Acabou fechando as enfermarias, envolvendo, portanto, enfermarias de clínica médica e de cirurgia. Os setores ambulatoriais ou as unidades que tinham ambulatório ficaram funcionando normalmente depois, logo na sequência da interdição. Então as unidades voltaram a funcionar, essencialmente as ambulatoriais, e o que se percebe hoje em dia, há uma grande movimentação dentro da Santa Casa para que volte a funcionar a instituição como um todo, inclusive para servir, complementar a necessidade que o serviço público tem. Então a gente percebe claramente que com a posse do novo governador, o Pezão, não estou fazendo nenhuma campanha política, porque não é esse o caso, mas a gente percebe um nítido apoio do governo do Estado à instituição. E com isso as coisas vão ficar relativamente, pelo menos, mais fáceis. O nosso serviço, hoje em dia, funciona com uma taxa de cerca de 70% da sua capacidade. Não é mal, mas também não é bom. Mas a gente está lutando e ficou lutando esse tempo inteiro para que o serviço funcionasse, não se deixasse cair, ser dragado por essa confusão que aconteceu. Mas a gente está se recuperando e eu acredito na Santa Casa, eu acredito no futuro para a instituição. Eu acho que todo médico no Rio de Janeiro tem a Santa Casa no seu coração e está torcendo e fazendo força e vibrando para que realmente haja essa recuperação, né? É um patrimônio histórico da medicina no Brasil. Por ali passaram e ainda estão lá figuras exponenciais da medicina, isso não pode acabar assim. E o doutor Davi Azoulay acaba de lançar agora a 6ª edição de um tratado de dermatologia que é uma bíblia da especialidade para todo médico que se forma e que gosta da especialidade. E conte um pouquinho sobre como é que se faz isso e o trabalho que dá isso. Bom, na verdade é a 6ª edição. A primeira edição começou com meu pai em 1985. Eu entrei apenas como colaborador e depois, então, a partir da 2ª edição que eu comecei a fazer mais o livro, e a partir da 3ª edição, então, a gente já começou a virar, deixou de ser autor para ser editor, vários colegas contribuindo. A partir da 4ª edição, a minha irmã, que também é dermatologista e professora, também entrou como coautora. Então a gente vive fazendo esse livro. Então de 2004 para cá fizemos 4 edições. E é uma cachaça. Realmente eu tenho um vício de melhorar o livro. Ele não é, na verdade, um tratado, é um bom livro de dermatologia, ótimo livro, que não interessa só ao formado em medicina. Também poderia ser bem aplicado para um formando, é bem aplicado para um formando. Então, isso é uma das grandes prazeres que eu tenho na medicina, na dermatologia, não é escrever o livro, é reescrever esse livro, porque isso é o que eu faço todo dia. Toda semana eu
lá, tem ele no computador, vou lá, conserto uma frasezinha, acrescento alguma coisinha, corrijo algo. Sempre e assim o livro vai melhorando e assim eu vou aprendendo. Esse é o professor. É aquele que não só ensina, mas sobretudo aprende com o dia a dia, com a sua experiência diária e transmite depois aos outros, né? Retomando a ideia do Guimarães Rosa. Então, nós tivemos aqui uma breve apresentação das ideias do Dr. Davi Azoulay, nosso querido professor, sobre o trabalho que ele vem desempenhando com tanto esforço e há tantos anos na Santa Casa da Misericórdia, dando sequência a um trabalho belíssimo do seu pai, do professor Rubem Azoulay, e é uma cachaça também da família. Tem a doutora Luna Azoulay e toda a família está empenhada nesse projeto da dermatologia. Eu agradeço demais a presença do Dr. Davi Azoulay e aos nossos colegas que estão ouvindo e pedindo mais uma vez que deem a sua opinião, que façam as suas perguntas, porque nós precisamos debater. O médico precisa se dar conta de que se nós não debatermos nossos problemas, se nós não procurarmos solucioná-los, outros não vão fazer isso por nós. Muito obrigado.